Olá, pessoal, estamos aqui para mais um encontro da mentoria Liderança Visionária. Hoje, falando sobre o poder da delegação. Se você é um líder que quer melhorar seus resultados, você precisa desenvolver essa habilidade da delegação, né? Como vocês vão ver, vou dar só um spoiler aqui de início. Se você sabe delegar, você melhora seus resultados porque você consegue focar nas atividades mais importantes. Você desenvolve seus colaboradores porque você está delegando tarefas para as pessoas certas, né? E aí você cria um clima organizacional muito forte, né, dentro da sua empresa, da sua área, porque realmente todos se desenvolvem. Então, vou só começar aqui a trazer alguns conceitos, né? A delegação. Deixa eu- Aí foi. A delegação representa a transferência de determinado nível de autoridade de um superior para um subordinado ou conjunto de subordinados. Ou seja, delegar é você precisa fazer algo, só que você, como líder, começa o dia, né? Você, como líder, começa o dia com muitas tarefas. E aí, né, lá na aula, no encontro de gestão do tempo, eu falei, você faz ali a sua lista de tarefas e você tem que ver quais aquelas que você pode delegar. Então você, né, vai transferir para uma pessoa, e aí hoje a gente vai discutir que nós temos que analisar qual é a tarefa, mas principalmente o nível de maturidade desse colaborador, se ele está preparado para realizar aquela atividade. Então, saber delegar com eficácia significa, olha só, hein? Dar a tarefa certa à pessoa certa, concedendo-lhe o grau certo de liberdade, para que o trabalho se desenvolva de forma mais eficiente e produtiva, né? Então, lembra, é um conceito, né, que é amplamente divulgado, que delegar não é delargar, né? Se você delarga, você pede para fazer algo e não acompanha. Então, o delegar, você está vendo qual é a atividade, você está vendo se aquele colaborador tem o nível de maturidade para realizar aquela tarefa, se tem um nível mínimo de conhecimento, você vai treinar e você vai principalmente acompanhar. Tá. E por que delegar é importante, né? Delegar tarefas é essencial para as empresas que buscam crescimento. Ela permite que os líderes assumam responsabilidades maiores. Você aí, em algum momento, já percebeu que de repente você só está no operacional, né? Fica só fazendo atividades muito operacionais. E aí, se você começa a delegar essas atividades mais operacionais, você consegue assumir maiores responsabilidades, evitando que fiquem sobrecarregados com atividades que podem ser exercidas por outras pessoas. Então, o líder, ele tem que ter tempos reservados, por exemplo, para acompanhar o desenvolvimento dos seus colaboradores, de estar fazendo reuniões específicas, reuniões individuais. Agora, se o líder ficar só muito no operacional, né? Vamos tentar dar alguns exemplos aqui, né, operacionais. Olha só, hein? Espero que nenhum de vocês façam isso, mas, por exemplo, eu preciso tirar xerox de um relatório de 35 páginas. Aí você vai lá, vai na copiadora e fica lá, às vezes, 15 minutos para tirar xerox de 35 páginas. Estou dando um exemplo aqui. Ou se não, de repente tem que entrar em contato com 5 clientes, que é só para confirmar alguns dados. Ou seja, eu estou dando exemplos de atividades que uma outra pessoa poderia muito bem fazer. E aí, você, líder, estaria focado em como aumentar vendas, como melhorar processos, como captar mais novos clientes, como melhorar atendimento, como fazer treinamento, capacitação da equipe. Olha que diferença, né? A delegação também contribui para aumentar a descentralização da gestão. Nós, líderes, se nós quisermos fazer tudo, vai dar B.O.
Nós precisamos entender que a nossa equipe, ao nosso redor, tem que estar bem treinada, né? Para quem assistiu a aula de estilos de liderança, você tem que ter um estilo de liderança mais participativo, treinando as pessoas, dando autonomia para as pessoas. Por isso que a delegação aumenta essa descentralização, porque a partir do momento que você começa a delegar e treinar as pessoas para fazer as atividades, você está descentralizando a gestão. Isso porque ela aumenta a importância do subordinado e evita a concentração da autoridade nos postos mais altos da organização, distribuindo ao menos parte do poder de decisão. Legal esse final aqui, ó. Ao menos parte. Eu não estou falando que você, líder, vai delegar tudo. Não. O que eu estou focando aqui, né, e vocês têm liberdade para perguntar, libera o áudio de pergunta, é a delegação de atividades que, para você, é muito operacional, para poder você sobrar tempo para realizar as atividades mais importantes, tá? Então, você vai delegar, sim, parte do poder, mas não todo. Agora, né, vamos pensar algumas desvantagens da delegação para a gente tomar cuidado, né? Sim, sim, claro. Uma possibilidade de perda de controle caso você, líder, não saiba delegar. Né? Daqui a pouquinho eu vou dar o passo a passo, tá? Então, se você fizer esse passo a passo, né, você não vai perder o controle. Por quê? Porque você está analisando qual é a tarefa, está analisando para quem você vai delegar, você vai delegar dando treinamento, você vai acompanhar, ou seja, você não perdeu o controle. Pode ser desastrosa se a pessoa ou a equipe a quem se delega não tiver capacidades suficientes. Mas aí você vai tomar cuidado, né? Níveis de maturidade do seu colaborador, né? Para aquela determinada tarefa, ele é, né, M1, M2, M3 e M4. Ou seja, M4 que ele sabe fazer muito bem aquela tarefa, tá já até treinando outras pessoas. Ou às vezes é M1 que não sabe fazer aquela tarefa, né? Então, dependendo do nível de dificuldade da tarefa, você vai analisar, opa, não vou delegar para o M1. Vou delegar para esse aqui, ó. Né? Não vou dar para o Carlos. O Carlos começou semana passada na empresa, já vou delegar essa planilha que eu tenho que levar para a diretoria? Não, eu vou delegar para a Roberta, que já está aqui há um ano, que sabe como fazer. Outra desvantagem é pode causar confusão e ineficiência se não houver clareza do que se espera. Então, quando você vai delegar, você vai treinar. Você vai melhorar, você vai acertar na comunicação. Eu, particularmente, eu faço muito isso quando eu treino, quando eu delego, né? Quando eu peço algo para um colaborador. No final que eu expliquei, eu peço. Você pode resumir para mim o que você entendeu? Gente, parece bobo, mas antes de eu começar a fazer essas perguntas, o colaborador estava entregando com erro, com atraso, totalmente diferente do que eu pedi. Isso aqui é acerto de comunicação, é comunicação. E aí não custa nada você pedir para ele repetir o que ele entendeu. E aí você vai ter certeza que ele teve a clareza do que você deseja. Agora tem o outro lado, né? Saber delegar tem muito mais vantagens do que desvantagens. Então, assim, vamos pensar para o líder, né? Qual seria uma vantagem para o líder? Rentabilização do tempo do gestor. Vou repetir. Rentabilização do tempo do gestor. Acho que já ficou claro aqui, e lógico, vocês vão perguntar e a gente vai, né, bater um papo, mas se você faz de manhã a lista de tarefas que você tem que realizar durante o dia, você sabe, se você pegar um dia e delegar metade, você ganhou tempo. Se você pega um outro dia e você não delega nada, talvez no final do dia você não consiga fazer todas as tarefas. Foco no planejamento estratégico e nas atividades mais importantes, né? De repente você é um líder que você é o responsável aí. De repente você é o dono de uma empresa. Nossa, um empreendedor. Imagina, você como um empreendedor tem tantas
outras atividades estratégicas, né? Por exemplo, buscar parcerias, né? Agora eu estou falando aqui, eu lembrei de um caso que inclusive está escrito num dos meus livros. É, eu tinha um professor de ginástica, já trabalha até comigo, até hoje comigo, ele tinha uma academia. E só que a academia dele não crescia. Ficavam 100 alunos, 100 alunos, 100 alunos. E aí eu tive uma conversa com ele e fiz a seguinte pergunta para ele, ó. Na sua empresa, quem é responsável pelo operacional, né? As aulas? Ele falou, eu. Ele dava aula de musculação, aula de ginástica. Aí eu fiz uma outra pergunta. Tá. Na sua empresa, quem é responsável pela área administrativa, né? Pagar contas, né? Fazer os cálculos de receita e despesa. Ele respondeu, eu. À noite, depois que eu dou as aulas, eu faço ali, né, o administrativo. E aí eu fiz uma terceira e última pergunta. Na sua empresa, na sua academia, quem é o responsável pelo marketing, pelas vendas? Ele respondeu, eu. Ele quase não tinha tempo para poder focar em vendas. E aí eu expliquei para ele que toda empresa tem três pilares: o operacional, o vendas e marketing e o administrativo. E que os três são importantes e que uma pessoa querer fazer tudo sozinho não dá tempo, porque as três requerem muito tempo. E aí ele começou a delegar, né? Ele pegou a esposa, que sabe um pouco de ADM, e treinou ela e delegou a área administrativa. No operacional, ele começou a treinar alguns professores para dar aula como ele dava. E aí ele focou onde? Planejamento estratégico. Atividades mais importantes que era vendas. Que era ir nas empresas próximas da academia e fazer parcerias. Pensar no marketing, pensar no Instagram, divulgações, promoções, campanhas, eventos. Resumindo, pouco tempo depois ele chegou a 300 alunos. Então, o líder, ele tem que ter essa visão sistêmica do negócio, e entender o que é mais importante para mim, para melhorar meus resultados. Agora tem vantagens para o colaborador, né? O líder saber delegar aumenta o nível de motivação e de pertencimento, porque o seu colaborador está recebendo tarefas, né? Ele não fica só fazendo, de repente, uma rotina ali que está sempre igual, a mesma. Opa, de vez em quando você vem, né, o líder treinando ele alguma atividade nova. E aí vai aumentar a motivação, ele vai se sentir mais pertencente à equipe, né? Para o colaborador, uma outra vantagem, permite o treino e desenvolvimento pessoal. Ele está aprendendo, né? Tem uma outra frase que eu gosto de dizer é o seguinte: o colaborador ele tem que entrar na segunda para trabalhar, ele tem que sair na sexta com o sentimento que aprendeu algo novo naquela semana. Ele tem que sair com o sentimento, opa, essa semana eu me desenvolvi. E a delegação, junto com o feedback que nós já vimos, são duas ferramentas que o líder precisa estar aplicando com constância. Permite desempenhar tarefas mais complexas. Você quer melhorar de nível o seu colaborador? Você não pode dar só, faz essa planilha de uma cor. Na semana seguinte, faz essa planilha de uma cor. Não, você tem que dar ali planilhas, né, com duas cores, planilhas com macro, e relatórios mais complexos para que ele se desenvolva. Agora, para a empresa, evidentemente que é maior rapidez nas ações e na tomada de decisões. Conduz a melhores decisões e maior qualidade no trabalho. Então, benefícios, vantagens, se o líder sabe delegar para a empresa, resultados melhores, né? Aumento da produtividade de todos aqui, porque o líder sabendo delegar, melhora a produtividade individual, melhora a produtividade da equipe. Então, benefícios, né? Eu falei vantagens, benefícios. Maior foco nas questões estratégicas, como eu já falei, eliminação de potenciais erros, aprimoramento da competência da equipe de trabalho, possibilidade de estudar sobre o negócio e aproveitamento do network. E esses dois é o seguinte: o líder vai ter mais tempo e aí ele consegue ter tempo para estudar sobre o negócio. Ele começa a ter tempo para visitar um concorrente.
Vou pegar um exemplo aqui, num gestor de academia. Se ele consegue delegar, ele sobra tempo para poder visitar outras academias, né? Às vezes nem tão concorrente próximo dele, mas um pouco mais longe, para ele ter ideias e trazer ali, né, novos serviços. O aproveitamento do network é tempo para fazer networking. Formas de colocar a delegação de tarefas em prática, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Mas eu tenho que trazer, né? O líder, ele precisa conhecer o trabalho de sua equipe, né? Ele tem que estar próximo, fazendo reuniões semanais, reuniões individuais. Se ele tem uma equipe muito grande, ele divide por áreas e faz reuniões por áreas. Por quê? A partir do momento que ele está mais próximo dos colaboradores, está entendendo o que eles fazem, conhecendo o que eles fazem, facilita a ideia, né, de entender quais as tarefas que ele pode delegar, né? Escolha as tarefas a serem delegadas. É muito. Isso para mim é o primeiro passo, né? Não é toda tarefa que você vai delegar. Então você vai analisar, escolher quais são aquelas que você vai, né, passar para o seu colaborador realizar. Já disse, estou repetindo, né? Não é delegar, é delegar. Então sempre você vai acompanhar o andamento. É uma tarefa muito simples que você pediu no dia seguinte. No dia seguinte, você vai perguntar se está tendo alguma dúvida, se ele já vai entregar. Mas às vezes você delega uma tarefa que você vai pedir ali uma semana, um projeto maior. Você não pode perguntar para ele só lá ali 7 dias. Em 2 dias você já tem que perguntar se está tendo dúvidas, se entendeu. Se de repente ele já pode te mostrar um rascunho para você ver se ele está no caminho certo, né? Colha e dê feedbacks. A partir do momento que tem aquela reunião individual com ele, você está colhendo, ele vai te dando ali que está gostando, te mostra como está o projeto. Só que você tem que dar feedbacks. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Feedbacks positivos. Em 2 dias ele apresentou já uma planilha quase pronta, né? Com antecedência, que você adorou, sem erros. Feedback positivo, para que ele saiba que ele está no caminho certo. Etapas da delegação, né? Então, assim, a primeira corresponde à definição de metas, ou seja, a autoridade determina e comunica com clareza o que espera de quem recebeu a delegação. Delegação da permissão para agir, que é o momento que o líder concede ao seu subordinado a autoridade para praticar os atos necessários para cumprir as metas, incluindo assumir compromissos e empregar recursos. Posteriormente, ocorre a obrigação de executar. Ela corresponde à ação do subordinado, que deverá assumir a responsabilidade de cumprir as tarefas que lhe foram delegadas da melhor forma possível. Cabe a ele também prestar contas dos resultados. Você definiu a atividade, escolheu para quem, delegou, ensinou, treinou, né? E aí ele tem a obrigação de dar e mostrar os resultados. E por fim, a delegação cria a obrigação de avaliar a execução da tarefa, cuja responsabilidade é da autoridade que a delegou. É sua, você tem que acompanhar, você que tem que avaliar se a tarefa está nota 10. A autoridade deve acompanhar o andamento da execução da tarefa, cobrando a prestação de contas e, claro, avaliar os resultados. Tem uma frase aqui, Graça Moore Hopper: você gera as coisas, você lidera pessoas. Eu quis colocar aqui porque nós estamos falando de delegação. E delegação está relacionado diretamente a relacionamento. A você entender que você é exemplo positivo para todos da sua equipe, né? Que você influencia positivamente, que você está liderando pessoas. Então, o ato de delegar é um ato de amor, no sentido de que você está preocupado ali em desenvolver, em treinar, em capacitar. E aí, imagina você tem ali uma equipe que está todo mundo com um alto nível de entrega, engajamento. As coisas acontecem tão bem,
Os projetos acontecem, né? Às vezes você tem ali um projeto, um evento, o evento acontece, tudo maravilhas, aí após o evento, né? É só felicidade. Tá, e como delegar de forma eficaz, né? Verifique se o colaborador já não está sobrecarregado e se consegue receber novas atribuições. Olha que ponto interessante, né? Às vezes você pensou na delegação, na tarefa, pensou no colaborador, só que aquele colaborador nível 4, excelente profissional, que será que ele já não está sobrecarregado? Será que você todos os dias só delega para ele tomar esse cuidado, né? E aí você vai distribuindo, né? Se você tem dois, três, distribui para dois, três. Não delegue uma mesma tarefa para dois subordinados, nem para o subordinado de outra pessoa, né? E o óbvio, mas eu quis trazer para vocês, né? Então, se você pegar uma tarefa e dar para duas pessoas, é perda de tempo. De repente as duas vão fazer, vão te entregar e aí não precisar. E tomar cuidado, você é líder de uma equipe. Você não pode pegar um colaborador de outro setor que tem um outro líder e aí passar as tarefas para ele. Dê instruções claras e precisas sobre o que espera da tarefa. Comunicação sempre é muito importante. Garanta que o colaborador entenda porque a tarefa deve ser feita de determinada maneira. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito, quando eu vou te ligar, eu explico o porquê. Eu poderia, por exemplo, ó, eu preciso de uma planilha assim para levar para a diretoria, mas eu prefiro um passo antes. Eu explico, olha, vai ter uma reunião onde a diretoria vai analisar algumas informações para poder fazer um investimento maior na academia. Então, eu preciso de uma planilha assim, assado. E aí eu entendo que o colaborador, entendendo o motivo daquela tarefa, ele vai fazer com mais eficiência e eficácia. Ao fazer a delegação da tarefa, faça também a delegação de autoridade. Claro, você pediu para fazer alguma coisa, ele tem que ter um mínimo de autoridade para fazer. Ou seja, conceda ao subordinado o poder de tomar decisões. Eu, particularmente, eu trabalho muito com autonomia, né? Eu gosto que os meus colaboradores tenham autonomia, né? Muitas vezes ele está ali um mês, uma semana, ele vai mandando mensagem para mim. Mauro, o que que eu faço? O associado está perguntando sobre isso, o aluno quer está perguntando sobre aquilo. Eu gosto porque eu vou treinando. E aí, se tiver a mesma pergunta dali um mês, ele já sabe. E ele vai resolver. Se verificar que algum problema se repete ao longo da execução, discuta com o colaborador. Aqui já tem o lado do feedback de desenvolvimento, né? Ele não está conseguindo realizar a tarefa. Lembra que você está acompanhando, você está acompanhando. Feedback positivo, né? Feedback de desenvolvimento. Ouça as ideias e sugestões trazidas. Isso é muito legal, gente, né? Tem a historinha da pasta de dente, né? Que uma empresa queria aumentar as vendas, né? E ela fazia tubos de pasta de dente. E aí, né? Reuniões, o que fazer, tal, tal. E aí tiveram a ideia de perguntar para o pessoal da fábrica, né? E aí um operário deu a seguinte ideia, né? De aumentar a saída, né? A saída do tubo. E aumentar. E aí, quando espreme, sai um pouco mais, o consumo é mais rápido, né? E aumenta as vendas. Transmita confiança ao subordinado. Então, você está querendo delegar para ele. Imagina você delegar desconfiando, né? Com medo de delegar. Não. Tem que passar confiança. Não deixe de fazer críticas quando julgar necessário, mas busque destacar sempre os pontos positivos do trabalho, né? Então, críticas construtivas, é óbvio que eu estou falando aqui, né? Feedback positivo, feedback de desenvolvimento, para você acompanhar com o seu papel de líder mesmo, que você precisa ter. Se precisar criticar o desempenho do colaborador, não faça isso na frente de outros funcionários e não ameace. Aqui é um item lá que nós já vimos na questão do feedback de desenvolvimento, né?
nunca, jamais ofereça um feedback de desenvolvimento na frente de outros. E saiba recompensar bons desempenhos, né? A questão não só do elogio, do feedback positivo durante, mas se você puder, comemore, né? Não sei aí nessa empresa se tem uma possibilidade de levar para almoçar junto, um lanche, um dia trazer aí um lanchinho da tarde diferente, umas frutas para comemorar em equipe. E aí agora eu já entro, né, na parte mais prática, né? 7 passos para uma delegação eficaz. Mas eu gostaria de saber de vocês. Se vocês gostariam de fazer algum complemento, alguma vez que vocês delegaram, e aí comentar com a gente, alguma pergunta, né? Gostaria nesse momento de abrir. Alguém puder fazer algum comentário. Tranquilo. Vamos em frente. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Identifique, né? Inicie identificando o que pode ser legado para outras pessoas, né? Então, de manhã, você chegou, fez a relação, deu 15 itens. E aí tem um lá que é levar um determinado documento para um outro setor, para um outro departamento aí na sua empresa. Não pode ser por e-mail, é um documento impresso. Tá lá anotado na sua lista. Gente, será que isso não tem ninguém, nenhuma outra pessoa que possa fazer? Será que você vai ter que perder, vou chutar aí, 15 minutos? É perto, é um setor só, tem que. Você vai perder 15 minutos. Mas será que esses 15 minutos você não poderia estar focando numa atividade muito mais importante? Faça uma lista de todas as atividades ou tarefas que você realiza ou precisa realizar. Dessa lista, selecione aqueles itens que só você pode realizar. Tá? Então aqui começou pelas mais importantes, para você já se definir. Não, essa sou eu. Ligar para o presidente de uma outra empresa para uma reunião ou para agendar uma reunião, opa, é você que tem que fazer, né? Ligar para um cliente em potencial ou aquele cliente que já está com vocês há muito tempo e você precisa ligar para fazer um trabalho assim de fidelização, de agradecimento. Bom, nada melhor do que ser você. Escreva os motivos pelos quais só você pode fazê-los, vai te ajudar a ter uma visão mais sistêmica. Releia os motivos e responda: essa tarefa é realmente minha? Ela está entre as minhas prioridades? Somente eu posso executá-la? Isso aqui parece que meio perca de tempo no início, mas depois entra no automático e vai ajudar você a fazer a sua gestão do tempo. Vai ajudar você a manter um foco que vai te ajudar muito, né, a crescer a sua produtividade. A partir da sua lista, selecione as tarefas que podem ser delegadas. Deixa eu dar um parênteses aqui, que muito legal. Eu estou falando muito de empresa, né? Mas isso em casa também. Às vezes você tem aí algumas tarefas que você pode delegar para um filho, né? E aí, de repente, vai sobrar mais tempo para você fazer algumas coisas que só você pode fazer. Identifique, defina, exponha e entre num acordo sobre a questão ou situação a ser negociada. Estabeleça a hora, o lugar e a pauta da reunião. Aqui você definiu o que é e já está pensando para quem é. Planejamento. Uma vez que você identificou as tarefas que podem ser delegadas, defina quais tarefas são prioritárias. Para cada uma das tarefas, para cada uma das tarefas, responda: quais são as pessoas mais indicadas para realizar cada tarefa? As atividades a serem delegadas são compatíveis com a carga de trabalho, competências, habilidades e experiência da pessoa? Não precisa levantar a mão, mas será que nós, e aí eu me incluo, tá? Lá no passado, será que nós, em algum momento, pensou em delegar, escolheu a primeira pessoa e delegou? E não parou para analisar se ela tinha competência para fazer, se ela tinha habilidade para fazer, se ela tinha experiência para fazer. Uma outra pergunta, né? Qual é a prioridade da execução das tarefas? Porque quando você vai delegar,
Tá, imagina aqui que a gente tem 30 tarefas. Opa, não custa nada você ganhar ali uns 10 minutinhos para você pensar. Qual a prioridade? Eu faço isso, né? De manhã eu faço, sim, a minha lista de 10, 15 itens e já vejo assim, qual é a que é mais urgente, aquela que eu preciso fazer hoje, né? E vou deixando as outras para um pouco mais para frente. Normalmente eu consigo fazer tudo no mesmo dia, né? Uma vez ou outra que ficou ali umas duas, três tarefas para o dia seguinte. Quais são os prazos de conclusão de cada tarefa, né? Isso dentro do planejamento para você entender prioridade, prazo, para quando você escolher a pessoa e delegar, essas são informações que a outra pessoa precisa saber. Terceiro passo, organização, né? Organize-se. Agora que você já sabe o que delegar e para quem vai delegar, precisa organizar os recursos e negociar as condições de execução de cada tarefa. É como se fosse um contrato, um acordo que você vai fazer com cada pessoa. Dessa forma, ela não precisa adivinhar o que precisa ser feito e o que é esperado dela. Ó, gente, parece óbvio, mas eu já vi líder delegando tarefa e não deixando isso claro. Não deixando claro quando é que precisa ser entregue. Deixando claro qual a importância daquilo. Às vezes você pede um documento e aquele documento ele tem que ser revisado. Aquele documento não pode ter erro. Quer ver? Um exemplo, um contrato. Imagina um contrato onde tem lá um valor e aí tem um erro. Um contrato com uma cláusula que pode prejudicar a empresa. Então, disponibilize os recursos necessários para a execução da tarefa, sejam eles físicos ou financeiros, e deixe claro qual vai ser o seu grau de envolvimento. Duas perguntas, né? Que condições precisam ser negociadas e organizadas? Que recursos as tarefas exigem para ser executado? Olha, engraçado, né? Você delegou, pediu para alguém digitar uma carta. Só que o computador da pessoa está quebrado e você não dá as condições mínimas para poder digitar aquela carta. Ou você delegou, pediu para entrar em contato com 20 clientes, só que tem que ser pelo celular. Só que a empresa não dá celular, não oferece celular, né? Esses recursos estão disponíveis? São perguntas que você vai fazendo, né? Lógico que depois, com o tempo, entra no automático, para você entender o planejamento e se organizar. Qual é o grau de envolvimento que você pode ou deseja ter? Quarto passo é comunicação. Comunique-se. Esse é o momento de alinhar expectativas, você com seu colaborador. Ao comunicar a pessoa sobre as novas atribuições, você deve explicar para ela quais são os resultados esperados e como você entende que a tarefa deve ser executada. Comunicação é uma arte. Nessa fase, é essencial certificar-se de que a pessoa entendeu o que precisa ser feito. Eu já disse como eu faço. Eu pergunto, eu peço para a pessoa repetir. Outro ponto sobre comunicação fundamental é o responsável pela comunicação é quem está ali, ó, falando, explicando, não é o ouvinte. Então você como líder tem que ser um bom comunicador, respeitando ali, né, o momento, respeitando, né, o nível de maturidade do colaborador. Vou explicar. Se ele é M1, ou seja, ele conhece pouco sobre aquela atividade, na hora de você explicar, você vai ter que ser mais detalhista. Mas se ele for um M4, ele sabe muito já sobre aquela atividade, de repente só uma orientação já vai ser suficiente. A sua comunicação, verbal ou escrita, deve conter as seguintes informações: qual tarefa ou tarefas devem ser realizadas? Quais são os resultados esperados? Qual é o prazo de entrega? Qual é o padrão de desenvolvimento desejado? Quais são os recursos disponíveis? Qual é o nível de autonomia que a pessoa vai ter para tomar decisões e resolver problemas? Ah, se pensou que delegar era fácil, né? Ô, Zezinho, faz isso aqui para mim. Não, né? Faz essa atividade para mim que eu preciso para amanhã, porque eu vou levar para uma reunião. E aí você vai falar, vai acertar detalhes com o seu colaborador.
Cinco, motive-se. Aqui tem muita gente que não concorda que o líder tem que motivar o colaborador. Aqui tem muita gente que acha que não, cada um tem que buscar seus automotivadores, entender o que que te motiva, e os funcionários têm que vir motivados. Ganha um salário. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o papel do líder está ali, em motivar sim, né? Então, lembre que delegar é diferente de delagar. Depois de comunicar a execução das tarefas, você pode estar por perto e disponível, evitando sumir do mapa. Nessa hora, tudo que você não precisa é que a pessoa se sinta abandonada, cheia de dúvidas e problemas que não consegue resolver. Você deve buscar formas de motivar a pessoa a executar aquela tarefa que muitas vezes é nova para ela. Dessa forma, você vai obter cooperação, aumentando as chances de a tarefa ser executada com sucesso. Então, se o líder está ali preocupado com a motivação do colaborador, ministrando feedback positivo, mostrando que está preocupado com ele, né, ajudando, né, de alguma forma, sendo um exemplo positivo, o ambiente melhora, né, e todos atingem seus resultados. E aí algumas perguntas que você pode fazer, né? O que você pode fazer para motivar? Evidencie os bons resultados alcançados, elogie o esforço aplicado para executar a tarefa, demonstre ter confiança na pessoa. Simples, não é? Demonstre interesse no sentido que você está ali à disposição para ajudar, para tirar dúvidas, para ajudar no desenvolvimento, para fazer com que ele cresça. Enfatize os desafios e as oportunidades de desenvolvimento. Isso vai motivar ele a querer crescer ainda mais. 6. Monitore. Quando você está por perto, pode não somente esclarecer as dúvidas e ajudar a encontrar soluções para os problemas, mas principalmente monitorar o andamento das tarefas. Então, é o acompanhamento que nós já falamos. Então, é fundamental, principalmente no início, fazer um acompanhamento periódico para saber se está tudo dando certo. Vamos lá. Você delegou para alguém que está começando a empresa. Acompanhamento constante. Você delegou para alguém que já tem ali 2, 3 anos, que já, né, tem um desenvolvimento, uma capacidade, uma habilidade grande. Pode delegar mais pontual. Desculpa, pode acompanhar mais pontual. Agora, você tem que evitar o quê? O microgerenciamento. É aquele líder assim, ó, delegou, passou meia hora ali, já tá em cima, já tá querendo saber como ele tá fazendo. Aí passou mais uma horinha, já tá ali, né? Ensinando, ó, por que você não faz dessa forma aqui, ó? Ah, porque você não faz assim. Então, delega, mas já mostra como quer, como que o líder quer. Então, você não precisa ficar monitorando cada pessoa, cada pequena ação, mas você precisa ter uma visão mais ampla de como a execução da tarefa está acontecendo, evitando problemas maiores no futuro. E 7, avalie, né? Você delegou, treinou, quando vier, né, a entrega, avalie. A avaliação é o último passo da delegação. Quando a tarefa estiver concluída, é importante avaliar se tudo saiu conforme planejado, verificando se as expectativas, metas e objetivos foram atingidos. E aí, assim, o que que pode ser avaliado? Os resultados, o prazo de entrega, a produtividade, a qualidade dos produtos ou serviços gerados, o desempenho da equipe, os desempenhos individuais. Né? Então, são pontos que você pode estar avaliando. E aí, né, passando, chegando aqui na parte final da minha apresentação, nós vamos para a discussão agora. Eu vou querer saber de vocês, né? O que você vai fazer com isso? Agora que você já aprendeu ali um passo a passo para como delegar com mais eficácia, eficiência, o que que você vai fazer com isso? E claro, finalizo aqui com a minha frase: somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Agora que você sabe como que é o passo a passo para delegar, comece a colocar em prática. Amanhã mesmo, quando você fizer a sua relação, logo de manhã, já pare e pense quais dessas atividades só eu posso fazer, mas quais dessas atividades
eu posso delegar para sobrar mais tempo para realizar aquelas que são de minha responsabilidade. Elisângela, José Miguel, Tatiana e Rafael. Eu perguntei no meio ali, ninguém quis falar. Agora espero que vocês falem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aquela pergunta que eu finalizei, né? Fala pra mim. Vou começar pela Elisângela. Algo que te chamou a atenção, algo que você gostou, alguma estratégia. Opa, essa eu não faço, vou começar a fazer. Libera o áudio, Eli. Boa noite a todos. Olha, eu vou ter que revisar todo o meu comportamento, todo o material para fazer aplicar porque assim, eu vi essa questão do microgerenciamento, eu acho que eu falho muito num macro, né? Porque muitas vezes eu delego e demoro para acompanhar, sabe aquela coisa? E às vezes a pessoa, porque eu fiquei, como você falou, né? Me explica. Aquilo foi interessante para você entender, porque a pessoa fica com medo de falar que não entendeu, né? Ou fica com vergonha. E aquela história de me explica, muitas vezes pode ser que seja uma forma de, Líder. né, trabalhar melhor isso e fazer assim, não micro, mas também não tão macro como eu acabo, porque eu falho muito. Que até comentei com a minha irmã, né? Eu falei assim para ela, olha, é, delegar, né? Confiar, eu falo sempre, confiar não significa que a gente não tenha que conferir. Nossa, me senti até velha agora, mas faz muitos anos, uns 25 anos atrás, eu assisti uma palestra do Alfredo Rocha, acho que foi, e ele falava, né, fazer e conferir sempre, né? Então, assim, é a questão que eu até comento, pessoal, como conferir. E hoje, numa reunião rápida, né, com a questão da direção lá, eu estava explicando uma situação que eu preciso reforçar o treinamento, porque tem uma tarefa que está delegada lá, que está confiada, e eu descobri hoje que não está 100%. E olha como foi interessante a aula de hoje, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, tem que revisar tudo e aplicar tudo, porque Assiste depois. Eu vou pôr lá o link no, né? Vocês têm acesso à plataforma e assim, nem 8 nem 80, né? Então, nem fica muito em cima, porque você quer desenvolver o colaborador. Você quer que ele tenha autonomia, né? Mas também você não pode demorar para acompanhar, porque você de repente pediu uma tarefa que tem um prazo. E aí, se você chegar no dia anterior e aí, por algum motivo, ele errou, porque você não acompanhou, aí é correria, né? Então, assim, Então, acaba ficando perdendo prazo, aquela questão, ficando atropelado, fazendo mal feito, né? Um trabalho meia boca que poderia ter sido mais bem, né, elaborado, porque acabou ficando, é, confiou demais. E agora, Mauro, como monitorar melhor esse time? Porque não é nem micro, nem tão macro. Como que seria esse meio termo, assim, né? Para a gente então saber essa vamos, dosimetria, né? vamos dar um exemplo aqui, vai. Se você pensar em algum exemplo que acontece no seu dia a dia, você traz. Mas eu vou criar duas situações, né? Pedir para um colaborador mandar um e-mail para uma empresa, tentando agendar uma reunião, no máximo ali 2 dias. No dia seguinte, no mínimo, uma reunião rápida. Ó, você já escreveu o esboço do e-mail, né? De repente você é um líder que você gosta de fazer uma revisão. Às vezes aquele colaborador não tem condições, né, de escrever 100%, mas você pediu para ele pelo menos já começar a pensar num texto. Então, é ter tempo para fazer essas reuniões rápidas com seus colaboradores, pra, porque na verdade você não delega só uma atividade para o colaborador, ele tem várias. Então, numa reunião rápida, você faz um checklist de todas, e começando de repente pelas prioridades, aquelas que têm que ser concluídas
né, mais rápidas, aquelas atividades que têm aí uma importância em termos de resultado para a empresa, né? Então, assim, nós estamos aqui em 5 pessoas, são 5 empresas totalmente diferentes, né? O José Miguel daqui a pouco vai falar, ele é chefe de segurança de um colégio particular aqui em São Paulo, acho que é 4.500 alunos, alguma coisa assim. Quer dizer, a rotina dele com certeza é diferente da sua, da minha. Só que aí a gente tem que entender que temos que estar uma coisa certa, né? Que serve para todos. Temos que estar mais próximo dos colaboradores. Nem que seja uma reunião de 5 minutos por dia. Alguns vão ser de manhã, outros vão ser à tarde, outros vão ser à noite, né? Eu gosto muito daquele exemplo do hotel, né? O hotel tem logo de manhã uma reunião, o chefe, né, com todos os funcionários, para dar um resuminho do que tem para fazer naquele dia, ou para dizer, ó, esse dia, hoje nós temos tal evento, e aí cada um já tem uma visão sistêmica, né? Então, assim, se não é possível no seu departamento uma diária, né, com todo mundo, mas a diária individual é importante. No meu caso específico no clube, toda quarta-feira, 16 horas, é com toda a equipe, que a gente conversa, né, sobre os próximos eventos, conversa sobre procedimentos, se a gente vai mudar, ajustar. Só que no dia a dia tem as conversas, não tem jeito. Ajudou a responder? Tá. Eu quero ouvir a voz de outras pessoas. Vamos lá. José Miguel, libera o áudio, faz algum comentário, dá algum exemplo sobre delegação. Tá tentando liberar o áudio. Abrir e fechou. Enquanto eu não consigo jogar. Oi, Foi, oi. agora foi. Ufa, tô apanhando a tecnologia. Então, Mauro, seguindo a linha de raciocínio aí, eu faço diário com a minha turma, eu chego por volta das 5:30 da manhã, o pessoal está trocando o turno, eu já falo no via rádio alguns eventos que vai acontecer, e depois eu pego por setores, estacionamento, portaria um, portaria 2, 3, portaria 4, 5, 6, e falo com a equipe, falo, pessoal, foca nisso hoje. São vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. A escola é diferente de empresa. Empresa você chega, já vai, senta na sua mesinha ali e fica ali. Escola não, escola é dinâmica. São 1.700 alunos, Mauro, um público de 5.000 pessoas diárias, entre pais, avós, visita. Então não para, cada setor é diferente. Não adianta eu falar assim para o pessoal, não, escola é aquela rotina. A rotina é só de atender o telefone, só, mas assuntos que não tem nada a ver. Então é bem dinâmico e o que eu faço com a equipe é o treinamento diário e setorial. E E, quando eu e- consigo juntar todo mundo, é mais ou menos no final de mês assim, que está encerrando 2, 3 vezes por ano, assim, véspera de feriado, tá bem tranquilo. Legal, legal. E você consegue delegar? Tem tarefa sim que você delega para eles fazerem. O que eu não, eu delego toda, eu tenho assim, eu tenho 4 líderes. Eu não tinha, eu criei 4 líderes, né? São um em cada portaria principal e no estacionamento. Então são 3 portarias ativas e o estacionamento. Então, eles têm autonomia de resolver tudo o que acontece ali. Só me reporta se for um acidente dentro do estacionamento, ou uma discussãozinha boba, aí me reporta, mas resolva ali. Só me traz o que realmente não, eles não consigam resolver. Eu deixo eles Legal. soltos. Só que eu quero, no final do dia, que me reporta. O que aconteceu tal hora? Eu vi aqui na imagem. Fora isso, eu tenho a parte de monitoramento também, né? São 380 câmeras, que eu tenho um colaborador que vai passando em tempo real o que está acontecendo. Legal. Obrigado pela contribuição, Miguel. Rafael ou Tatiana? Será que um dos dois pode liberar o áudio, fazer alguma pergunta, algum comentário? Aí, Rafael, fica à vontade, Eu Rafael. Perguntar, já comentar. estou em casa já. Então, em questão do delegar, eu trabalho numa empresa do agronegócio, né? Faz um ano. Aqui eu tenho um pouco mais de dificuldade de delegar porque é mais uma empresa familiar, né? Então, tem menos funcionários também, apesar que a minha equipe eu tenho 100 pessoas na minha equipe, são 20 supervisoras
e 80 vendedores externos. Ah, Então, nessa empresa, eu tenho um pouco mais de dificuldade de delegar. Da antiga empresa que eu estava, eu delegava mais fácil. Lá eu tinha 22 gerentes, aí tinha 250 coordenadores, era uma estrutura bem legal. Sempre gostei de delegar, né? Sempre gostei de fazer o vendedor virar coordenador, o coordenador virar gerente, né? Fazer as pessoas crescer. sim, Nessa empresa, a gente tem um pouco de problema com cultura, né? Então, a cultura não é muito delegar. É uma empresa oriental, então não tem assim muita autonomia na questão de delegação. É algo que eu tenho um pouco de dificuldade aqui. Mas é algo que eu já vi, que eu já venho já de outras empresas, sim. principalmente multinacional, que a gente delega mais fácil, né? Mas eu quero implantar nessa empresa que eu tô trabalhando agora. Trabalha a cultura. Mas a pergunta para você, Rafael, hoje você se sente sobrecarregado em termos de atividades, né? Não sei se você chegou a ver a aula de gestão do tempo, mas a pergunta E, é se você se sente um pouco fazendo muitas coisas e analisando, olha, isso podia ter uma outra pessoa, né? Um e, estagiário, outra pessoa que poderia estar fazendo isso. Já uhum, passou pela sua cabeça isso? já, já eu sinto hoje sobrecarregado. Assim, uma outra dificuldade, não sou, já vou falar assim que tem as moças aí que estão no grupo aqui, né? Eu não sou preconceituoso nem nada, mas lá as pessoas que eu delegava eram homens, né? Então aqui eu tenho um pouco mais de dificuldade por elas serem mulheres. Não tem nada a ver com elas, acho que é mais coisa minha, né? De estar mais próximo delas, as 20 supervisoras que eu tenho, né? Mas eu sinto sim bem sobrecarregado, né? E por ter essa cultura da empresa, mesmo sendo elas sendo mulheres, para algumas eu vejo que tem um pouco mais até no DISC lá, né? Que tem essa questão de gestão, né? Para delegar para elas, mas elas não, muitas não se sentem aquele negócio assim, eu faço o meu trabalho, tá bom, mas eu sinto sim muitas vezes fazendo muita coisa operacional que eu poderia estar delegando, né? Mas é uma dificuldade que eu tenho hoje mesmo. Eu sinto sobrecarregado, né? Muitas coisas eu podia delegar, mas Então, é a cultura da empresa por enquanto. tá. Mas até Mas a gente pegar mais é, confiança, né? e aí é cara você fazer um trabalho de conscientização, de para ver o que você pode estar passando algumas atividades para outras pessoas, porque vai ser bom para você, né? Qualidade de vida, vai fazer com menos estresse, aumenta a produtividade, mas principalmente aumenta o resultado, porque você vai ter mais tempo para fazer atividades que realmente é só você que é o responsável em fazer. Uhum. Mas eu gosto dessa questão de delegação, a questão de você treinar pessoas. Eu tenho uma facilidade bem grande, né? Mas é que nem a moça que falou antes de mim ali, né? O delegar não é delargar, né? É você monitorar, acompanhar, cobrar, né? Então, mas eu sempre gostei dessa parte Desenvolvimento, de, né? de ensinar. Eu gosto dessa parte, né? Do coach lá, de você ensinar, de você estar próximo, de você fazer a pessoa crescer, né? Já Legal. estou vendo algumas aulas, né? Estão gravadas ali de vocês. Sim. Vamos lá. Tatiana, você tá podendo liberar o áudio, Tatiana? Ô, Oi, boa noite. boa noite. Quer comentar alguma coisa, Tatiana? Bom, Mauro, eu trabalho por conta, né? Então, assim, eu tenho duas funções, inclusive. Eu sou agente de carga e eu sou correspondente bancária. Então, eu, eu não queria falar por causa que meu bebê hoje está sozinho aqui Fica comigo. Oi, tranquilo, pode só um falar sim. minutinho. Tá bom, a mamãe já vai, tá bom? Só um minutinho, a mamãe já vai. Então, e aí o que eu faço? Hoje eu separo, tipo, 2 dias da semana para fazer visita para os meus clientes. Na parte da manhã eu já pego os e-mails, já começo a responder. Se tem alguma coisa de urgência, eu já começo a separar. Porque antes eu queria fazer no mesmo dia visita, no mesmo dia responder e-mail, no mesmo dia já mandar invoice. Então, assim, eu estava sobrecarregada. Então, hoje eu divido os meus dias, falo assim, eu tenho 2 dias da semana que eu vou fazer a visita dos clientes, os outros 3 na parte da manhã eu só fico com a parte de e-mail. Se for alguma coisa urgente, eu já separo para eu atender os clientes, ver
o que eu preciso, assim, melhorar no dia a dia, né? E não deixá-los na mão também, né? Porque Sim. sou eu sozinha. Então, sou eu para fazer a visita, sou eu para responder os e-mails, sou eu para acompanhar a carga. E aos pouquinhos eu vou delegando o meu dia a dia também para não errar e não pecar com eles, né? Sim. Você é um chamado eu empreendedor, né? Eu empresária, Exato. né? Mas o que eu gostaria de comentar, em algum momento você pode parar e pensar, se eu contratasse uma assistente virtual, se eu tivesse uma estagiária 2, 3 horas por dia, né? Será que teria algumas atividades que elas poderiam fazer e que de repente eu conseguiria ter mais tempo para mim, mais tempo para meus filhos, ou mais tempo para vender mais, né? Não sei a área de vendas, Sim, né? sim. Então, Não deixa de ser vendas, né? Que assim, ao mesmo tempo que eu sou agente, eu tenho os meus importadores, eu fecho algumas cargas, eu tenho muito cliente paralelo que, tipo, eu sou correspondente da Trust, de alguns fundos. Então eu consigo, sabe, agregar uma coisa na outra. É que como eu sou agente, é mais tranquilo. Eu fecho uma carga que demora 30 dias para chegar, a não ser que for uma carga aérea, que são 7 dias. Então, às vezes, eu tenho reunião à noite com os chineses, mas não é uma coisa assim muito grande, né? Não é todos os dias. E eu já tenho já uma carteirinha de cliente. Então, um outro que eu tenho um pouquinho mais, eu preciso de um pouco mais de atenção. E realmente já pensei nisso, em ter alguém assim por um deixar, período, para eu poder respirar um pouquinho mais, deixa né? no radar, porque muitas vezes, às vezes você não vai conseguir crescer porque você está fazendo tudo. E às Sim, vezes, uma pessoa para te ajudar, por exemplo, qual o custo de um estagiário 3 horas por dia, que muitas vezes dá para trabalhar online, de repente, o que tem que fazer e te ajudar. Por exemplo, sim, né? sim. Pensar lá na frente. Obrigado, Tatiana. Obrigada a você. Eli, pode liberar. Só aproveitando uma Ah, coisa que tá, não sei se o pessoal é de São Paulo, todo mundo é de São Paulo, se tem o pessoal fora, né? Mas tem um programa do CIE, que é o programa BEM, que está cadastrando, que as empresas podem se cadastrar no CNPJ, dando tudo, conseguem contratar, dependendo do número de funcionários, consegue contratar estágio, o governo está incentivando muito. sim. Inclusive, eu contratei duas lá para o salão para auxiliar em tarefas exatamente nessas Olha questões só. da parte da manhã. Estou avaliando o pessoal para tarde. Aí, como tem as recepcionistas, tem a equipe que já trabalha, então assim, e tem que ter alguém supervisionando que é direcionando esse trabalho, exatamente coordenando. Então, eu estou falando, vou começar com as duas primeiro, aí para a empresa eu vou contratar dois, e o programa BEM, o que que é legal? Eu estou custeando a questão do transporte. O governo está pagando a bolsa para os alunos, né, do ensino médio, técnico. Então, assim, é lindo de ver um trabalho muito bacana que o governo está fazendo com esses adolescentes. É gente crua, mas é muito espertinho, atencioso. Então, assim, é perfil que eu super E numa recomendo, que tá dessas, valendo a pena. e numa dessas você acerta, dá um treinamento, pode ser uma pessoa que depois já seja funcionário Hum, seu mesmo, já sabendo. Exatamente. Lá no clube nós temos muitos jovens aprendizes. E tem muitos, muitos, muitos que a gente consegue aproveitar depois em outras áreas, né? Pessoal, gostaria de finalizar aqui, perguntar se alguém tiver mais algum comentário. Acho que valeu, né? A gente conversou um pouquinho mais, um pouquinho de algumas habilidades que o líder precisa fazer. Nas próximas 2 quintas-feiras, né? O Carlos vai estar aqui, eu também vou estar acompanhando aqui. Ele vai trazer alguns conteúdos também para a gente poder estar finalizando aí. Tem mais 2 encontros da nossa mentoria. Aproveitem, entrem na plataforma. Nem se for um dia por semana, né? Aproveitem o conteúdo. E aí, lembrando também que no grupo, né, ou no privado, vocês podem fazer suas perguntas. Eu e o Carlos estamos lá para ajudá-los a crescerem. Boa noite, muito obrigado e até quinta que vem. Boa noite.